Olá, gestor, olá, gestores. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Bússola do Gestor. Este projeto tem um propósito de levar conhecimento, levar informação através de quem fez, de quem faz as coisas acontecerem. Aqui só senta aqueles que já amassaram barro. Aqui não passam empreendedores de palco que querem ganhar 1 milhão ensinando como ganhar 1 milhão. Aqui é quem fez, quem faz, quem já amassou barro. E hoje nós temos um episódio aqui para lá de especial, porque nós estamos aqui com 3 representantes de empresas que conquistaram o prêmio GPTW. Para quem não sabe, o prêmio GPTW é um prêmio que são os colaboradores que elegem a empresa, dizendo que lá é um bom lugar para se trabalhar. Então você vai conhecer as práticas de gestão, como eles se sentiram, como foi a trajetória. Você já viu no episódio anterior. Teve aqui Terezinha, teve aqui Elaine, temos também o Rafael Favio, da Afrafep, Sercom e da EPASA, aonde mostraram o lado na perspectiva da empresa. E hoje vamos conhecer na perspectiva dos colaboradores. Então estamos aqui com o Júnior Francisco, com o Anderson Cristóvão, com a Veridiana Souza. Teu Souza é com Z ou com S, hein? Com Z. É não, todo Souza é com S. Senão ficava Zouza. Eu falei isso uma vez para minha professora, sabe? Ela era muito caxia, aquela que se passasse no mercado, visse alguém falando errado, ela voltava e corrigia. E eu que falo errado pra danado, sabe? Eu falo um paraibês aí, que parece mais um dialeto às vezes, né? Tenho que repetir para poder entender, engulo essa, enfim. Mas não escuta, não olha isso não, tá? Olha aqui a mensagem, olha o que ele falou errado, não olha isso não, que às vezes eu falo errado, porque falo errado mesmo, e às vezes de propósito. Outro dia eu falei assim, Cício, mata o porco, que eu chego já. Minha filha disse, papai, eu não entendo, tem hora que o senhor quer falar como filósofo e tem hora que é como caipira, sabe? Então, algumas coisas de propósito, sabe? E aí ela corrigia todo mundo, aí faltou energia na sala de aula, aí o professora, Souza é com Z ou é com S? Ela disse, é com... Ela deu uma explicação técnica, que tem uma origem, que é com Z e que é com S. Aí no final disse, não, professor, todo mundo é com S. Senão ficava Zouza. Aí no escuro, com aquele silêncio, ela disse, quem é o palhaço? Quem é o palhaço? E o Carreira. Gente, sejam bem-vindos aí, obrigado aí pela disposição. Numa sexta-feira à tarde, estamos gravando esse programa aqui, esse episódio. Vocês se dispuseram a vir até aqui. Com certeza vão passar aí um pouco do dia a dia de vocês para inspirar outras empresas. Vou começar aqui por Veridiana. Quem é você na fila do pão? Você é de João Pessoa? Estudou o quê? Faz o quê na Afrafep? Fala um pouquinho de você aí para que quem está nos assistindo possa conhecer quem é Veridiana. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, Josué. Eu me chamo Veridiana. Eu estou hoje na Afrafep como gerente de gestão de pessoas. Sou formada em gestão de pessoas. Sou de João Pessoa, sou pessoense. A minha primeira experiência em gestão de pessoas foi com a Afrafep. Eu entrei na Afrafep em 2016 como recepcionista. Olha, a primeira dica, né? A pessoa que entrou, preste atenção no que vocês estão vendo, tá, gente? É uma pessoa que chegou e foi crescendo na empresa. É uma das características das empresas que chegam ao GPTW. Pode continuar, Veridiana. Entrei como recepcionista e estava fazendo o curso de gestão de pessoas e fui convidada, eu não digo nem que eu fui convidada, eu fui presenteada em assumir o setor. Na hora eu aceitei, mas eu não sabia que o desafio era tão grande. Mas, assim, hoje eu agradeço muito a Deus, porque, assim, poucas empresas que dão essa oportunidade. Porque a gente vê as pessoas aí que se formam e precisa de padrinhos para poder chegar a algum lugar. E a Afrafep não, ela reconhece o potencial dos seus colaboradores. Então, a gente sempre, como é que se diz? Pegue lápis e papel para você anotando aí, ó. Reconhece o potencial dos seus colaboradores, né? Isso. Então, ela sempre, tá me faltando a palavra, ela... Valoriza a prata da casa. Isso, a prata da casa. Já vai conversar como é que é esse processo, tá? Porque o importante, sabe, Veridiana, é quem está nos assistindo aprender com você aqui hoje. Como é que você faz? Tipo assim, faz que dá certo. Não precisa inventar a roda. Faz o que a gente está fazendo dar certo, tá? Anderson, na Sercom, Anderson, que você trabalha lá hoje, mas antes de chegar a Sercom, quem é Anderson aí na fila do pão? Quem é você? É de João Pessoa? Casado, solteiro? Pode ficar à vontade aí para fazer a sua propaganda também aí, tá certo? Boa tarde a todos. Eu sou Anderson Cristóvão, assim como você, paraibano por adoção. Gosto muito também do sotaque, prefiro sempre. Eu digo que
Alguns lugares vão dizer E-Social, DCTF Web, e a gente que é paraibano diz E-Social e DCTF Web. Não? Com certeza. É social, é. E eu sou encontro de uma paraibana com português em São Paulo. E aos 7 anos vim morar. Minha mãe voltou para Paraíba e eu voltei. Fiz o curso de Ciências Contábeis e foi no segundo período que eu conheci a Sercom. Então, no estágio, funcionário como estagiário, uma professora, encontrando um aluno de destaque, indicou para a Sercom. E quando fui fazer o teste, com aquele medo, no dia do meu aniversário, que bom, Robert, que interessante. Fui fazer o teste e o momento disse, olha, pode voltar para casa porque a gente vai dar resposta. E quando eu estava saindo, disse, volta, porque você no segundo período conseguiu fechar a prova. E teve pessoas que vieram do 6º, do 7º período e ainda houve alguns erros. E lá, esse ano é muito importante para mim porque completam 10 anos. O quê, homem? Estou fazendo 10 anos. Parabéns. Que eu fiz a prova, passei. Olha aí, Terezinha, vamos dar um presente ao rapaz no dia que tiver 10 anos, viu? Vou advogar por você aqui, tá? Fiz em maio, dia 10 já de fez maio. já? Já, fiz 10 Se não de deu o maio. presente, dê, viu? Pode ser com juros também, tá? Precisa de multa não, só juros, tá? Parabéns e mais uma vez, certo? Já a gente vai entrar nos detalhes, mas mais uma característica de uma empresa que valoriza, como você falou, é a prata da casa, tá? Meu amigo Júnior. Júnior, tu é Júnior de quem? Quem é teu pai? O nome do teu pai? Meu pai é José Francisco da Silva. Não entendo porque veio o Júnior primeiro, né? Ah, é? É um militar. Mas o senhor começa com Júnior? Isso. Seu pai é de onde? Meu pai é de Pernambuco. Eu sou de João Pessoa. Certo. E quero agradecer primeiramente, né, o convite. Quando eu recebi o convite, eu já sabia, porque a EPASA já vem numa parceria junto, né? O Bússola do Gestor assistindo, ver o seu Juca, o presidente, ver o Flavio. Juca, só interrompendo aqui, tá? Mais uma característica, o Juca é José, do que é o nome dele? Abdal, né? Mas ele pode chamar de Juca e ele gosta de chamar de Juca. Tá certo? Assim, ele tem aquela interação, e já adiantando um pouquinho aqui, a simplicidade. Todas as 3 empresas aqui eu conheço os gestores e sou apaixonado pelo modo como como eles conduzem. Então, um abraço aqui para todos eles. Mas pode continuar aí, Júnior. E sou de João Pessoa, sou casado, tenho um casal de filhinhos. Essa cara de menino, rapaz? Giovana e o Guilherme. E estou na EPASA há 13 anos, completei quarta-feira os 13 anos. Eu vim do processo do início de 2010, quando começou a construção, né? E nesse processo, vim também, não entrei como supervisor, eu entrei como técnico de operação, fui crescendo e hoje eu sou como supervisor de operação na EPASA. Então, assim, é um privilégio estar na EPASA esses 13 anos de aprendizado. Por isso que elegeram um bom lugar para se trabalhar. Júnior, gestão de pessoa para nós aqui, é claro. Sua parte lá é qual? Departamento pessoal. Departamento pessoal também, é claro, para quem é aqui do nosso meio, é muito tranquilo, mas técnico de uma termoelétrica, que é a EPASA, para quem não sabe, é uma termoelétrica que gera energia, tá certo? A partir do combustíveis fósseis, não é isso? A partir do querosene. Algumas a gás, tem outras empresas diferentes, mas daqui é com combustíveis fósseis. O que faz um técnico na EPASA? A gente tem, na verdade, 3 tipos de funções lá na parte técnica, né? Tem o técnico 1, técnico de campo, técnico 2, que também dá um auxílio ao campo e auxilia também a parte nossa de gestão, e o técnico 3, que auxilia na parte de gestão junto comigo na supervisão. O que é que eles fazem? Tem rotinas que são feitas com a usina em stand-by, que é a usina parada, para a gente manter o equipamento, dar uma confiabilidade na disponibilidade da toda a planta, que é imensa, acho que você já foi lá. Já conheço. É imensa, então a gente tem um programa diário que precisa ser testado equipamento por equipamento para deixar disponível no momento que o sistema precisar de geração, né? Então tem todo um processo de ligar motores... Diariamente? Diariamente. São 3 turnos. E os 3 turnos têm divisões de atividades diferentes. Mas roda todo o ciclo? Todo o ciclo. E a gente fecha às 24 e volta no outro dia com outros para testar todos os equipamentos, que são imensos. Muito bem. Hoje não é sobre equipamento. Não me aprofundar nesse tema, não. Eu quero saber a vida de vocês. O povo quer saber aqui como é o dia a dia. O que vocês fizeram para eleger as organizações como um bom lugar para se trabalhar. Vou fazer a pergunta para os 3 e vocês vão complementando aí, tá certo? Mas a primeira pergunta é o seguinte: como foi para vocês
receber a notícia de que a empresa que vocês trabalham foi eleita como uma empresa onde os colaboradores diz que é um bom lugar para se trabalhar? Qual foi o sentimento de vocês naquele momento? Quem quer começar? Posso começar? Pronto. Quero relembrar um pouco de 2010, que era outra gestão, né? PASA, quando iniciou, né? Recebi o convite, era aluno do Senai ainda, quando concluí o curso de eletrônica. Migrei para a EPASA na construção e tomei um susto por tamanho da grandeza de uma termoelétrica, até porque a mão de obra era local e a gente não tinha muito conhecimento nisso. E essa gestão, ela olhava muito o resultado da empresa e não olhava muito o resultado de gestão de pessoas. Então, chegou um momento que a pressão foi aumentando e a gente não tinha essa bagagem, não só técnica, mas como pessoal, porque eu entrei com 18 anos, a maioria também tinha essa idade, então, para a gente é uma responsabilidade muito grande estar no cenário brasileiro de geração de energia. O Brasil precisando, passando pelaquela crise energética, e os resultados não estavam vindo da forma que a gente pensava. Então, quando você não tem um equilíbrio de gestão de pessoas com comprometimento não só dos colaboradores, mas da gestão da empresa, você cria um desequilíbrio que os resultados não vêm e você termina não acreditando no seu potencial. E já foi falado nas outras vezes, o seu Juca chegou em 2014 com a missão de entender o que estava acontecendo conosco, um grupo jovem de conhecimento muito elevado em parte técnica, com pouca experiência de usina, claro, mas queria entender o que estava acontecendo conosco como pessoa. Aí começou uma transformação. Entrou o seu Juca junto com a equipe, e depois de 2017 eu acredito que chegou o Favil. Tivemos um bate-papo com todos os colaboradores da empresa, de todos os segmentos, de auxiliar ao supervisor, ao coordenador, para a gente entender o que estava acontecendo, qual era o problema que os resultados não estavam vindo. E a gente começou a falar um pouco sobre as nossas dificuldades, que precisavam fazer cursos específicos, que precisava ter supervisores com gestão de pessoas, entender também o pessoal, que isso é importante hoje. A gente vive num mundo hoje com uma pressão imensa, né, da tecnologia, e você se adequar a isso, a tecnologia de uma termoelétrica que vem crescendo. E a gente foi junto, trabalhando como formiguinha, um trabalho árduo que foi feito, mapeado todos os processos. A plataforma FV Gestão, com a gestão de desempenho que tem lá, nos ajudou bastante a ter um norte do que aonde queremos chegar. E foi feito algumas modificações, muitas pessoas saíram, outras pessoas chegaram para a gente... Dentro do processo, alguns não se adequaram. Não. E faz parte. E essa parte de avaliação que você está falando, Júnior, eles conversaram com cada um individualmente. Aí depois mapearam e começou essa política de avaliação de desempenho, feedback, plano de desenvolvimento e PDI. Vocês têm tudo isso lá bem estruturado, não é isso? Exatamente. A gente começou... Teve toda semana tinha uma reunião diretamente com o presidente Juca e com o Favil. Ele com as lideranças. Isso. Mas segura um pouquinho, eu vou voltar exatamente nesse ponto aí, sabe? Vamos dar um pulinho, assim, qual foi o sentimento quando veio a notícia? Cara, o sentimento foi de gratidão, de um trabalho bem feito. Tem, fora claro que é importante o resultado do troféu, você está sendo lembrado por grandes empresas, né, a se trabalhar, mas nosso sentimento interno foi que o trabalho estava sendo coletivamente muito bem. Da gente poder ajudar o companheiro, de poder estar junto e o equilíbrio, né? Então, a gente foi uma felicidade imensa. A gente vai voltar para aquele assunto anterior, que quando terminar eu quero voltar para aquele ponto, tá? Na Sercom, como foi para você, quando dizia assim, lê-se Sercom mesmo, né? Isso, Sercom. Serviços Contábeis. Sercom, né? Isso tem um Rzinho no meio, não é isso? Tem. Como é que foi lá, Anderson, para você, quando chegou a notícia? Qual foi o sentimento? Primeiro que quem conhece Terezinha sabe... Meu caralho! Parece que eu tô vendo. Então... Eu digo assim, ó, tem conversa, tem falas e tem Terezinha, tá? É diferenciado isso aí. Então, há 10 anos atrás, quando eu entrei, tudo já era feito. Só que era demanda. A gente entendia como uma demanda, escritório de contabilidade corre para demanda. É a teoria do sapo, pulando de acordo com a necessidade. Isso. E sem o processo. A gente não entendia o processo. Mas é feito.
às vezes veio o Prêmio Abracinov, veio o PPQ antes, e a gente agora vai se adequar ao processo daquilo que a gente já fazia. A gente fazia um processo sem entender que ali era um processo. Então a gente trazia a qualidade do funcionário, de entender o processo. Vou anotando isso aí, porque é importante essa fala. Olha só. Não é mapear um processo para dizer que mapeou o processo e era desenhado. Às vezes a prática é mais importante do que você ter o processo e não praticar. Ó, legal, a prática é mais importante do que ter o processo e não praticar. Eu gostei, viu? Isso. Tá certo? Então, assim, e vocês faziam, só não era documentado, assim, em forma de processo. É mais empírico, né? Então, desde 2014, que houve uma grande mudança de estrutura, de salas, foi que a gente começou a entender. A gente faz e transforma isso no processo. Vamos registrando isso. E sempre aquela coisa, agora ganhou um prêmio, ganhou um reconhecimento. E quando foi o reconhecimento de agora, a gente... Primeiro ela fez logo um suspense, né? Vai responder, a gente vai fazer todo o processo, a gente vai saber ou não. E na reunião, aquela coisa apreensiva. Olha, a gente não sabe, vamos saber aí. E no momento da reunião, ela explodiu de alegria, chamou o pessoal responsável para poder explicar o que era. Essa é a Terezinha. E foi alegria completa, porque a gente entendeu o que o processo era importante para que isso acontecesse. E o seu sentimento naquele momento? De alegria demais. De alegria? Muito. Saber e dizer que eu trabalho em uma empresa reconhecida. Já já a gente volta para esse passo a passo aqui, começar por ele aqui, tá? Veridiana, você à frente da gestão de pessoa, vê o seu time, vê as pessoas lá elegerem o lugar onde você trabalha, onde você coordena. Você, assim, no seu caso é duplamente gratificante, né? Porque passa essencialmente pelo seu setor. Qual foi o seu sentimento, Veridiana? De alegria. Pelo sorriso, não precisa dizer mais nada. Um sorriso vale mais que 1000 palavras, né? Mas de alegria, assim, é um reconhecimento, né, de todo um trabalho. Não é um trabalho que começou ontem, né? A gente está no GPTW desde 2017. No primeiro ano, a gente nem certificada a gente foi. E a gente pegou aquele, como é que se diz? Aquele processo, o relatório, certo. A gente pegou o relatório, foi estudar o relatório, foi ver o que precisa ser melhorado. Então, é um trabalho que vem sendo feito ano a ano. Então, assim, foi uma alegria muito grande. Esse ano foi o primeiro ano que a gente tirou aqui no estadual o primeiro lugar. Até então, a gente não tinha conseguido alcançar esse ranking. Também a gente ganhou o primeiro lugar como saúde nacional e esse ano foi o segundo ano consecutivo. Então, assim, é uma alegria imensa, assim, e os colaboradores também ficam muito felizes, assim. E eu sempre falo, melhor do que ganhar o prêmio é saber que todos os colaboradores são felizes em trabalhar na Afrafep. Então, isso é mais que um mais prêmio. Que o prêmio. Esse é o maior prêmio, que é o prêmio da alegria. É o maior prêmio que a gente tem. Muito bom. O processo que a gente estava falando, assim, as organizações hoje, tá certo? Vocês são aqui hoje e só empresas que têm essa política conseguem reter o colaborador, atrair o talento e reter, mas vocês são hoje aqui quase que, eu dizer assim, uma exceção a essa regra de que cara chega a trabalhar 1 ano, 2 anos, já quer sair para outro canto, tá? Só empresas que conseguem ser um ambiente bom para se trabalhar, que a pessoa fala com orgulho e quer continuar mais ainda. Então, há uma necessidade de alinhamento das expectativas entre a empresa e o colaborador, tá certo? Então, você estava falando que lá foi implantada uma política de avaliação de desempenho. Então, como é que funciona? E para você, Júnior, qual é a... Precisa explicar o detalhe da plataforma, não. Só assim, para você, como é que você se sente quando você sabe que as suas atribuições, as suas competências estão sendo avaliadas, dando feedback? E como é que o líder faz com você isso aí? Vou falar o processo em si do que como gestor, né, como supervisor. Você tem quem avalia você? Você também avalia os seus? Sim. Show de bola. É muito importante a gente ser transparente, acho que em primeiro lugar, com as pessoas que a gente vai fazer o feedback, a avaliação. Como também o meu gestor imediato, ele também tem essa transparência de passar para a gente as competências que são solicitadas pelo nosso cargo, o que é que está sendo solicitado, o que você deve fazer. Não é uma empresa que
olha, tem isso para fazer, você tem que se adequar à empresa, isso e joga você lá. Não. Tem procedimentos que é ensinado conosco, a todo mundo, passa para cada um. Quem precisa se qualificar, ela contribui com essa qualificação. Eu falo até por mim, né? Quando eu passei para ser supervisor, eu fiz um curso de PDG, que é Programa de Desenvolvimento Gerencial, com o Dionísio. Me prepararam algum tempo para me exercer a função de supervisor. E de imediato eles custeiam uma parte da minha faculdade de engenharia de produção para tentar se desenvolver melhor na função de gestor de produção de energia. Então ela acompanha o colaborador, ela não deixa a pessoa, você está nessa função, se você não der certo daqui a 3 meses eu vou lhe demitir. Não, ela acompanha o processo, ela pega suas competências e envolve você de uma forma tranquila, simples, transparente, de uma forma que você consegue se identificar com o cargo que você vai estar. Então, assim, é uma empresa que lhe prepara, não só para a EPASA, mas também para futuramente o seu futuro, né? Você, Júnior, era avaliado, ao ponto Sim. que viram você um potencial, eles promoveram. Quando você passou a avaliar os seus liderados, como é que foi para você isso aí? Assim, na verdade, para mim, o peso foi menor em relação de como a leveza da EPASA, né? Quando eu não surgi como supervisor, como eu falei. Eu entrei em 2010 como técnico de operação 1, fui depois classificado para técnico de operação 2, depois teve um processo de avaliação interna, que existe uma prova, que todo mundo dá a oportunidade a outras pessoas de outros setores a participarem, com forma bem simples, com assuntos dedicados a dentro da empresa. Passei para técnico 3 e quando eu comecei a avaliar como supervisor, então eu passei por todos os processos. Então, o que é que eu avalio? Competência, como é que o cara... a parte técnica, como ele está no dia a dia. Eu acompanho em campo como é que ele faz as atividades. E uma das coisas que hoje é mais primordial é o comportamental. Você tem que ter um equilíbrio de comportamento com parte técnica. Não adianta o cara ser um cara técnico muito top se o comportamento não é adequado dentro da função que a empresa lhe determina e dos procedimentos que são internos. Né? Quando você tem o seu liderado, que você vem acompanhando ele, fica mais fácil você dar um feedback para ele? Fica mais claro e até ele se sente mais abraçado quando você está em campo, quando você acompanha ele, quando você dá um norte a ele. É muito fácil alguns gestores chegar e dizer que a pessoa está errando, você está fazendo isso errado, mas qual é a solução dessa condição do erro? Onde é que você, como gestor, você está também acompanhando? De que forma você está levando a sua equipe? Porque a cara da sua equipe a cara do líder. É a cara do líder. Então, assim, é de uma forma simples e objetiva de ser transparente com todos e acompanhar todos os dias. Beleza. Você já falou que começou em 2017, também passou por um processo bem parecido com o do Júnior, tá? Já eu te pergunto mais sobre o que você não falou e que eu interrompi naquela hora para você falar agora, tá? Lá na Sercom, como é que Anderson, esse processo entre... Você tem liderado hoje também? Sim, tem sim. Então, você... houve uma época, suponho, como eu leio o Mendes, tá vendo? Que você chegou como estagiário e não tinha ninguém. Você foi crescendo. Como é que foi seu processo de crescimento lá dentro? E o quanto as avaliações, feedback foram importantes no seu crescimento? Antes, o início do processo de avaliação é muito importante quando você entende da avaliação e quem está avaliando você também entende desse processo. Então, o grande diferencial é esse. Sempre por ter o crescimento, então, alguém que está fazendo o papel hoje de conferir o que eu estou fazendo foi alguém que já fez. Uhum. Então, fica mais fácil dele dizer, olha, você errou, você acertou, e eu acreditar naquele processo, naquele julgamento. Eu acredito que hoje, quando eu vou fazer uma avaliação, é sempre olhando, olha, dava tempo de ter feito isso, ou não dava tempo. Então, se não dava tempo, eu vou entender e a avaliação vai ser de acordo. Então, a pessoa começa a ser mais confiante de dizer quem está me julgando, quem está fazendo o processo, me avaliando, entende do processo, entende porque eu demorei esse mês, porque houve essa demora. Então, foi dessa forma que eu cresci lá na Sercom como estagiário no setor contábil, e desenvolvendo depois a parte de escrituração, lançamentos, conciliação. E na conciliação foi que eu auxiliava a parte do departamento pessoal.
E quando apareceu a vaga, sempre como estava falando, a prata da casa sempre é valorizada. Então, vamos procurar alguém que se destaque nessa função aqui antes de procurar alguém fora. E foi no departamento pessoal que eu comecei a ter mais autonomia de ter gestão, de ter controle, de ter estagiário, sempre algum funcionário para ter. Quantas pessoas tem nesse setor lá? No meu setor são aproximadamente 16 pessoas. No teu tem quantos, Júnior? Na parte da operação, no meu turno são 9. No total dos 3 turnos 37. são 28, 27 pessoas. Tá, ok. Veridiana, como é que foi esse processo não pode ser o seu, de outras pessoas? Como é que vocês fazem para mudar de um setor para outro? Como é que vocês analisam o recrutamento interno? Como é que foi sua trajetória lá, Veridiana? A minha, na época... Foi não, está sendo. Está sendo, né? A minha, na época, a gente não trabalhava com recrutamento interno. Hoje, a gente está fazendo recrutamento interno. Era mais na parte da observação mesmo. A gente via as entregas do colaborador, como era o perfil dele, certo? O perfil comportamental, a parte técnica. A gente sempre está ao lado do gestor, dos colaboradores, acompanhando eu e Tatiana, que é a gerente administrativa. Então, sempre que a gente surgia uma vaga e que a gente via que aquele colaborador tinha aquele perfil, a gente sempre chamava o gestor da área para conversar, para ver se aquele colaborador dava certo naquele setor. Hoje, a gente já trabalha diferente. Hoje, a gente faz recrutamento interno. Então, a gente lança a vaga, vê os colaboradores que querem participar desse processo, fazemos prova, certo? Dependendo do setor, a gente faz prova prática, faz prova escrita e também tem a parte da observação também que leva em conta, porque às vezes o colaborador ele sai bem na prova, mas ele não tem o perfil do setor. Como então, ele falou aqui, né? A parte técnica é importante, mas a parte comportamental também. Então, Isso. Então, para a gente não errar, né? Colocar a pessoa certa no lugar certo. Muito bom, muito bom. Uma coisa muito deficitária nas empresas que eu conheço é a política de feedback, tá certo? Política de feedback é uma coisa que deveria ser mais praticado. Primeiro que você diz pro colaborador, olha o feedback, o cara já espera a coisa, alguns chamam de feedback. E Terezinha chama de quê, Terezinha? Feedback. Terezinha. Terezinha é a sensação, viu? Como é que é para vocês como líder, tá certo? De maneira bem, porque tem muitos assuntos para abordar com vocês ainda, tá certo? Mas como é que vocês recebem, como é que vocês dão e como é que vocês acham que podem melhorar, tá? Porque quando eu falo política de feedback, é a política de feedback positivo, parabéns, você fez bem esse trabalho, fez no tempo rápido, ou, vem cá, você precisa melhorar isso, dá tempo de você fazer melhor. Como é que vocês fazem isso hoje lá? Como é que fazem com vocês? Como é que vocês fazem com a equipe? O que vocês sugerem de melhoria? E eu vou até mais além. Que conselhos vocês dão aí para as empresas que não estão fazendo? Quem começa? Vamos lá. Vamos. Lá na Afrafep, a gente faz reuniões de feedback mensalmente. Então, eu faço com a parte da liderança, eu e Tatiana, e a gente sempre faz ata e a gente passa para eles assim, o que eles podem melhorar, o que a gente sugere que eles façam com seus liderados, porque assim, feedback é uma coisa que nem todo mundo gosta de dar, né? Tanto que a gente está num processo até de avaliação de desempenho, que a gente teve um treinamento, estamos implantando agora e fizemos até o treinamento. Minha cliente também aí, né? Fez gestão, está implantando agora. E fizemos até um treinamento para que a gente aprendesse a dar feedback e falar a coisa certa, falar a verdade. A gente sempre fala que a gente tem que orientar o colaborador e sempre falar a verdade. Então, assim, a gente passa isso para a liderança e a liderança passa para os seus liderados. Então, a gente faz mensalmente essas reuniões de feedback. Bacana. E aí? Pode ser no 0 ou 1 aí. Posso começar. É aquela frase... Diz que as duas mulheres chegaram no banco, né, ao mesmo tempo. E uma disse, eu entrei primeiro. Não, primeiro fui eu. Pelaquela porta ali, por aquela porta ali, não. Aí o caixa, atendo quem das duas? Ela, sou eu primeiro, até o primeiro. Aí o cara disse, agora eu faço o quê? Eu primeiro. Ele disse, não, eu vou atender primeiro a mais velha.
Vai ter mulher. Vai ter mulher. Diz aí. É aquela frase, o óbvio ele precisa ser dito. E às vezes a gente sempre... Não, eu acho que a pessoa está entendendo. Não, acho que o olhar quis dizer tudo. E às vezes não quer dizer. Então, o importante é sempre dizer, e eu acredito que no momento certo. No momento aconteceu hoje, então já vou chamar hoje, vou fazer a conversa. Mesmo tendo o feedback mensal, que lá na Sercon tem, tanto da parte da gestão dos setores, que na minha sala são 16 pessoas, mas é pessoal fiscal e contábil. E o pessoal são 3 pessoas, eu mais 2. Então, ali, constantemente, olha, hoje foi bem, olha, fez esse processo, acertou nisso, para que a pessoa saiba o momento que está acertando e também saiba o momento que está errando. Não esperar, não, no final do mês eu vou reclamar que hoje fez errado. E tem o feedback da supervisão e coordenação lá dentro do setor. E uma vez no mês tem o feedback Terezinha, profissional do mês, tem aquele reconhecimento e sempre o feedback onde é que a gente pode melhorar e onde é que a gente pode fazer as correções. Bacana. Agora tem que ser você, cara. Lá, na verdade, existe, né, 2 anuais que a gente faz e eu, como gestor, eu faço periodicamente. Eu acho que uma coisa mais importante para um líder, ele não só dar o feedback à sua equipe, é também receber. Então, assim, quando você conhece o processo do que a gente diz, né, ó, vai ter um feedback, eu faço uma programação de datas com os meus colaboradores e quando eles vêm, eu espero eles virem com a leveza. Eu digo, ó, eu vou dar um feedback, mas também quero ouvir de vocês o que pode ser melhorado. Olha, não tá legal isso aqui, precisa ser melhorado nisso, parabéns nisso aqui também. O que é que você acha que dá para melhorar isso aqui? Então, ouvir o colaborador de uma forma simples e objetiva é importante para ele. Porque, assim, o feedback, queira ou não, ele foi criado, e a gente ouviu muito, que era só de você ouvir pancada, né? De as pessoas ir lá e só falar seus erros. Feedback então, negativo, né? Então, assim, são coisas que muitas das vezes os colaboradores já vêm com aquele receio. Então, assim, a gente lá na EPASA teve esse trabalho. É complicado implantar o feedback? É complicado? É complicado quando a empresa não tem transparência. Onde existe uma transparência dentro de uma gestão que todo mundo entende o processo, como ele mesmo falou. Você tem que entender o processo, né? Tem que ter uma clareza de condições que o colaborador ele vai e se sinta também de uma forma que vai lá anotar suas condições. Olha. Quais são os ganhos, Júnior, que você vê no feedback? Cara, produtividade, comprometimento, são coisas que o resultado vai vir mediante você dar um norte à pessoa. Olha, aqui não tá legal, mas dá para melhorar. Eu sei que você tem potencial para isso. Vamos lá? Tá precisando de que ferramenta? Precisando de um treinamento? Vamos estar junto. Então, ele se sente de uma forma abraçado. Então, o que é que vai trazer? Um bem-estar no seu trabalho com a equipe. Um trabalho de equipe que vai fluir com uma coisa mais natural, de um companheirismo, de eu poder te ajudar, de não só no meu setor, mas de outro. Vai trazer resultados positivos em relação do quê? O bem-estar do trabalho. Vocês concordam com ele aí, gente? Acrescentaria mais alguma coisa? Eu acrescentaria só a questão da uniformidade. Porque quando o profissional vê, foi comigo e foi com todo mundo. Às vezes as pessoas, a gente quer fazer o feedback, vou falar com você agora, parabéns, você foi muito bom. Aí ela já começa a questionar, mas ontem eu fiz algo também semelhante a isso e não teve um feedback para mim. Então a uniformidade, como é que a gente faz esse feedback? Vai ser para todo mundo. Então quando tiver aquele estralo disso, olha, é o momento da gente elogiar, a pessoa vai saber que é aquele momento. E também o momento de chamar a atenção vai saber, não, me chamou ontem, vai chamar fulano hoje porque teve essa prática de uniformidade com todo mundo. Alguma coisa mais a acrescentar? Esse ano eu participei do CONAR e eu vi uma palestra lá de um casal que trabalhou na Disney por 41 anos. E ela escreveu um livro que dizia assim, lidere como mãe. E ela disse uma coisa bem interessante. Quem não gosta de dar feedback, não seja líder. E é uma verdade. Então, assim, quando eu falei que a gente faz o feedback mensal, é o que é formal, mas o informal é para ser feito todos os dias, porque o que precisa ajustar tem que ser ajustado naquela hora. Não deixar para o mensal, tá entendendo? Então, assim, é importante o feedback e é importante falar a verdade. Muito bom. Só para quem está nos assistindo aqui e para entender melhor é o seguinte, o feedback, ele precisa ser feito de maneira, como foi falado aqui, né, igualitária,
precisa ser feito no comportamento e não na identidade, porque muitas vezes você diz assim, você é muito inteligente que fez isso. Mas tem coisa que você precisa melhorar. É igual o filho. Meu filho, você é muito inteligente, tirou 10 em matemática. A mamãe disse que eu sou inteligente. Não, olha, esse seu comportamento de estudar matemática te levou a isso. Usa o mesmo comportamento para você também agora tirar em português, em outras disciplinas. Então, isso é dar o feedback no comportamento, tá certo? Ou que seja corretivo, ou que seja positivo, tá certo? Até porque essa questão de você dar o feedback, você tem que saber a hora onde você vai aplicar. Como você mesmo falou, você dá coletivamente um feedback, às vezes é importante você exaltar a sua equipe. Não só no individual, mas pode ser que a mesma prática que você fez ontem, ela fez hoje, então eu só dei para você e para ela não. Qual foi o peso que eu trouxe para a equipe? Uma divisão. Então, assim, quando você traz esse feedback, não só individuais, né, mas o coletivo, de chamar a equipe e dizer, ó, parabéns, é isso aí, a gente tem um norte, estamos chegando lá, e os resultados vão vir naturalmente. Não existe a questão de você dar um feedback sincero, simples, justo com a pessoa e ela não olhar para você como um gestor e dizer, aquele cara ali está conosco, ele vai falar tanto a parte boa quanto a parte também que não está legal. Então, assim, quando você tem transparência nos seus resultados, muitas coisas boas lhe acompanham. A verdade, a sinceridade, o companheirismo, você se sente abraçado como gestor. Então, assim, a Epasa, ela é uma empresa que, mesmo sendo grande, do tamanho que você viu lá, tem muita gente... É uma empresa que fatura mais de 1 bilhão por ano, né? Posso dizer porque é público, né? Tá no balanço, né? Entendeu? Assim, a gente sabe da grandeza que ela é e sabe... E da importância para o mercado. Da importância para o Brasil na parte energética, mas também a gente sabe da importância das pessoas que estão lá por trás. São pessoas que têm seus projetos individuais, que a gente tenta não só no coletivo da empresa, dar resultado da empresa, mas também trazer resultado para você. De você estar no bem-estar da sua empresa, de dar um resultado positivo, de alegria, de satisfação de poder vir trabalhar. E assim, para a gente é uma honra. Pensando nisso, quando nós desenvolvemos a FV Gestão, criamos um ambiente que você pega o que você espera do colaborador, tá certo? Coloca na plataforma, aí ele se autoavalia, o líder avalia e depois vai para o feedback e depois já para o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento. Tem também um ambiente que você vai registrando o que aconteceu. Nós chamamos de fatos observados. Para que isso? Para na hora do feedback você falar de fatos e dados. E não aquele feedback de vez em quando, outro dia, às vezes acontece e a pessoa sequer lembra mais disso. Ou você dá o feedback na hora, ou você anota para que você possa fazer em cima de fatos e dados. Você que está nos assistindo, se você perguntar para o seu liderado agora 10 coisas que você espera dele e ele analisar essas 10 coisas, vai bater com o que você realmente espera? Talvez não. Se não bate é porque precisa de melhorias. Então a ideia do feedback é isso, é você alinhar com o seu liderado o que você espera dele e poder ver o que ele está entregando e o que ele não está em cada tópico desse aí, tá certo? Me diz uma coisa, no dia a dia, a relação com os colaboradores, esse sentimento vocês percebem em todo o time, como é que é o engajamento da equipe, da Afrafep, da Sercom e da Epasa? Como é que é esse engajamento? Você tem vários projetos que eu sei, tá certo? Serão contados dia 18 agora no evento, não precisa entrar nos detalhes do projeto, que são muitos, mas o engajamento, esse sentimento é de vocês, vocês percebem todo o time? Na verdade, assim, a gente lá na Epasa não tem uma preocupação de resultado do GPTW. Nossa preocupação é o nosso bem-estar interno. Se a gente tem um bem-estar, sabe que a gente tá numa harmonia, no mesmo caminho... É consequência. É consequência vir um GPTW. E para a gente é a alegria de poder trabalhar. Queira ou não, é uma empresa que a maioria dos funcionários são mais de 7 anos, então a gente já se conhece há bastante tempo. A gente tem uma forma de uma leveza de trabalhar em equipe muito grande. Não só na parte operacional, mas eu posso ir uma parte de outro setor para tentar ajudar. Então, tem essa engrenagem que lá consegue girar de uma forma mais simples e concreta. E assim, a gente externa... A harmonia em todo mundo lá é muito boa. Muito boa. É um ambiente que, graças a Deus, é muito, muito bacana. Toda a festividade que a gente teve agora
essa semana, a festividade Dia das Crianças, ver todo mundo com seus familiares, a gente poder brincar um com o outro, conhecer a família do outro, isso aí é uma importância muito grande. E com vocês, como é que funciona? O clima organizacional, o engajamento da equipe. Lá na Frafep, o clima organizacional é muito bom. Assim, lá no GPTW tem uma pergunta que faz se você indicaria a empresa para outras pessoas. A nossa resposta foi 100% que indicaria. Então, eles se sentem com sentimento de pertencimento dentro da Frafep. Então, assim, são colaboradores engajados. Eles sempre indicam a empresa para outras pessoas, eles mostram felicidade. Tanto que a gente recebeu uma visita de outra operadora e foi uma das coisas que foram citadas lá, que a alegria, a felicidade dos colaboradores é nítido, né, no rosto de cada um. Então, assim, são felizes. Na Sercom a gente sempre diz que tem um clima de família, né? A gente fala, a Sercom é uma mãe. Uhum. Então, todo mundo bem familiarizado quanto a esse espírito de equipe e, mais do que equipe, esse espírito mesmo de família, de convivência, de estar ali junto. Até é verdade porque a gente passa mais tempo dentro da empresa, dentro do escritório, do que com a nossa própria família. Então, o espírito e além de tudo, é interessante que a gente não sabe brincar. A questão assim, de competir, de confraternizar, porque... ano passado mesmo a gente fez uma dinâmica que era para ganhar um processo da nossa convenção, que tem todo ano, e era para conseguir livros. Então, todo mundo ali engajado, a gente conseguiu quase 2.000 livros. Caramba, parabéns. Para instituições infantis. Então, é todo mundo querendo ajudar e todo mundo querendo fazer junto. Esse espírito da Sercom. Esse engajamento vem a partir de toda uma cultura, todo um trabalho que vocês desenvolvem lá. Júnior, custo-benefício de implantar. Eu sei que o custo, talvez você não saiba o custo financeiro, mas pelo menos o custo de tempo. Porque muitos RHs, tá certo, acham que dá trabalho e não implanta, às vezes, uma política de avaliação de desempenho. Algumas empresas também têm o RH, que é RHIDP. Aí o social, né, consome todo o tempo ali da pessoa do RH. Mas o que você diria para as empresas que não têm implantado ainda uma política de avaliação, desempenho, feedback e PDI para os funcionários? Qual o custo-benefício disso aí? Posso dizer para elas que ainda dá tempo de correr atrás, né? De poder usar essa ferramenta. Você tem uma ferramenta que pode acompanhar não só o resultado da sua empresa, como receita, enfim, mas você acompanhar o resultado de pessoas que está interligado diretamente à sua empresa, seu resultado da sua parte financeira, é ótimo, cara. Você traz muito benefício, como você até já comentou. Você tem uma plataforma que você consegue, em fatos observados, colocar tudo aquilo e acompanhando anualmente o que o seu colaborador ele precisa melhorar, ou o que ele está consertando, o que ele está acertando. É ótimo, você traz um benefício, como eu já comentei várias vezes aqui, da transparência. De o cara sentir, opa, eu fiz isso e foi Quando anotado. você assumiu como gestor, já tinha avaliação de desempenho ou foi implantado depois? Não, já tinha. Já tinha essa avaliação de desempenho, já vem há um bom tempo. Então, assim, no início, realmente, você vem de uma gestão anterior. No caso da EPASA, veio a primeira gestão. Não tinha essa ferramenta. É igual um time. Quando muda um técnico, a equipe sente essa modificação. A gestão que ela antecede, né, que ela entra, ela vai ter que ter um jogo assim de cintura e uma transparência muito grande de você pegar um time que está andando e implantar aquilo que você tem interesse. Então, quando chegou essa nova gestão da EPASA, veio essas ferramentas que contribuíram no máximo. Assim, mas eu digo, você quando herdou, chamar assim, os liderados, já tinha o histórico deles? Já tinha o histórico. Como é que foi para você pegar uma equipe que você pôde analisar as avaliações anteriores? Como é que foi você como gestor? Vou falar como gestor e como pessoa. Como a gente tem uma interação muito grande, um turno com o outro, eu vim de outro turno. Quando eu recebi a proposta para ir como gestor, como supervisor, o primeiro passo que eu fiz, e foi a solicitação até de Favio, tente verificar item por item dos últimos anos de quem foi avaliado para você ver se realmente é aquilo num real fato de acontecer. Eu fiz o quê?
criei uma planilha interna minha, peguei todas as informações que outros gestores já passaram das pessoas, dos colaboradores, dos liderados, e escrevi alguns fatos para mim e fui em campo verificar se aquele comportamento era aquilo realmente que ele tinha apontado na plataforma, se aquela competência que foi solicitada está sendo realmente coerente à função do colaborador. Então, assim, de alguma forma, ela ajuda você a ter um histórico da pessoa. Então, assim, não tem como o achismo. Seja, né, quando um outro líder pega aquela equipe, ele sabe exatamente o que tem. E isso facilita demais. O histórico é importante. O histórico de você não ter um achismo. Eu acho que eu ouvi de fulano que ele é um bom profissional. Não, você tem um histórico real, que ele também tem conhecimento desse histórico, ele participa dos próprios feedback e entender que aquilo ali é o que é o seu dia a dia, que outros gestores já passaram e deixou anotado. É uma ferramenta ótima que a gente tem esse acompanhamento. Vocês, como é que vocês, quando você assumiu como gestora, você passou a liderar todo mundo, como é que foi? Perguntar para você um pouco diferente da pergunta dele, tá? É sobre, você entrou igual com todo mundo, aí depois você vira aqui uma líder. Como é que foi seu papel como líder para lidar com aquelas pessoas que não foram promovidas e você foi promovida? Desafiador. Desafiador, né? Porque eu passei assim... isso no exército, eu era soldado, né? De repente eu virei, conquistei, passei a ser cabo, pronto. E aí eu ia liderar aqueles que entraram junto comigo. É desafiador mesmo, né? Pode falar. Mas quando eu entrei, já existia pessoas na casa que já trabalhavam há alguns anos. E muitas se perguntaram por que elas não. Então, isso daí foi passado para elas, o porquê. As mesmas não tinham, assim, como é que se diz? Não estudavam a área de RH. Então, foi passado para elas e, assim, foi até incentivado que elas voltassem a estudar para alcançar outras chances, outras oportunidades. Mas, assim, é desafiador porque, assim, você está chegando na casa, tem pessoas bem mais antigas. Então, assim, para aquelas pessoas lhe aceitarem... O que você fez para elas aceitarem? Foi feito... todo um trabalho, assim... tudo que eu sei, Josué, em relação à gestão de pessoas, eu aprendi na Frafep, no dia a dia. Eu digo que eu aprendi mais lá mas é no campo de batalha. dentro da mas universidade. Todo canto é assim, o campo de batalha é que ensina mesmo. Né? Dentro da universidade. Então, assim, foi a base de conversas, de reuniões, que foi um trabalho do dia a dia que foram aceitando essa nova liderança, até porque antes de eu entrar, não existia o setor de gestão de pessoas na Frafep. Era um setor, era a parte de contabilidade, era um setor terceirizado. Bacana. E você que foi estagiário, foi crescendo, como foi lidar com as pessoas que eram pares e depois você, de repente, passou a liderar talvez algum deles? Hoje, eu entrei lá na Sercom com 20 anos. Então, era o mais novo na época. Era o bebê da Sercom. Você tem ideia, 30 anos, eu suponho, né? Isso. Ei, desculpa, uma brincadeira aqui, né? Eu nunca perguntava a idade das mulheres, né? Assim, quando eu namorava, eu chegava assim, conhecia a menina, eu dizia, tudo bem e tal, eu queria saber, né? Porque você tem essas coisas quando é jovem, né, rapaz? Besteira. Aí eu dizia, você terminou? Eu terminei o 2º grau. Quando você terminou? Aí terminei com 20 anos. Daqui a pouco. Sim, na faculdade, como é que tá? Tá com a faculdade? 2 anos de faculdade. Então, 22 anos, né? Vai, diz aí. Você tem 30, tá? Isso, 30. Então, com 20 anos... Eu leio mente, viu? Segundo período, quando eu passei do contábil para o departamento pessoal, foi a época que eu estava terminando a graduação e a Sercom me ajudou na pós-graduação na área de gestão trabalhista. E o crescimento dos outros profissionais, como eu disse, o espírito de família, não daquela equipe, eu queria estar nesse lugar, é de ver Anderson crescer. Então, Anderson era um menino que se fez homem aqui na Sercom. Então, a visão sempre foi de algo bom, algo que hoje está liderando, hoje está um líder de um setor, dominando algum processo, mas eu estou vendo o menino que cresceu. A visão é muito essa.
Já que você é do setor contábil e passa por você ali as contas de pessoas, né? Investir em pessoas, você diminui o turnover, você tem pessoas mais satisfeitas que produzem mais. Você falou sobre produtividade há poucos instantes. Você acha que investir é custo ou o que você gasta é investimento ou é despesa? Qual é a sua percepção, Anderson? É um investimento. Hoje eu trabalho no departamento pessoal. Lá na Sercom é separado, ao invés de ser pessoal fiscal e contábil, setor presumido, lucro real, simples nacional, e nós somos um nicho de negócio que é a construção civil. Então os construtores veem isso muito o custo. Quanto é que custa um funcionário meu? E hoje, com toda a mudança de qualidade de vida, desses riscos, de não apenas de acidente de trabalho, mas acidente com a pessoa, psicológico. Então, eles veem hoje muito mais como um investimento. E a Sercom traz isso, sempre Terezinha trazendo o pensamento de dizer, se é algo que a gente vai falar para o cliente, então a gente tem que fazer primeiro. LGPD a gente foi o primeiro a trazer, porque para falar para o cliente que ele tem que ter a proteção dos dados, a gente tem que fazer esses dados. Primeiro, a gente tem que proteger os nossos. Então, vendo os processos que nós fazemos, tem empresas que já estão fazendo essas ações beneficentes, trazendo para o funcionário a qualidade de vida, trazendo benefícios não como custo, mas como investimento, que lá na frente ele vai ter um grande resultado. Tem gente, eu vou fazer uma colocação que é bem comum no mercado e eu queria ouvir qual é a percepção de vocês. Sabe? Aí cada um responde aí primeiro, depois, como preferirem, tá? A informação é assim, eu não vou investir no funcionário porque se eu investir ele vai embora. O mercado leva. O que vocês acham dessa frase? Na verdade, isso é uma forma de você bloquear o crescimento da sua empresa. Eu acho que uma empresa que visa não só ela em si, ela olha também para o funcionário. Vou falar por mim, né? Quando eu entrei na EPASA, eu entrei como técnico de eletrônica e eletrotécnico. Então, quando ela me preparou para um cargo de gestão, ela sempre falava para mim no feedback, o coordenador, né? Fazia, tenta fazer alguma engenharia. Isso vai agregar muito para a sua carreira. E, para mim, eu fiquei, caramba, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu fui na empresa, vou precisar de um apoio de vocês. Cara, a empresa vai lá, lhe apoiar. Não só o financeiro, que é importante, eu acho que o mais importante é as pessoas lhe abraçar na empresa. Você é a terceira vez que você fala essa palavra, sentir-se abraçado. Tá? Vocês usam, sei lá, tem algum mote lá, alguma coisa que fala muito isso, hein? Na verdade, ou é uma colocação sua ou é da empresa? Quando você fala muito isso, é porque você vive isso. Você convive com isso na empresa, né? Então, assim, não só a minha parte de ser... A empresa está custeando um curso, uma graduação, acho que tem mais a parte, como você falou, de poder abrir a mente do funcionário e entender que o mercado não existe. Tá vendo aí a importância de você investir no colaborador? Os olhos dele brilham quando ele fala isso aqui, tá? Tô percebendo, tô aqui frente a frente com ele, tô percebendo isso. Sobre a frase que alguns empresários dizem aí, alguns gestores dizem, se eu investir, ele vai embora. O que vocês têm a dizer? Eu estou há 10 anos e não tenho pensamento nenhum de ir embora. Porque por mais que seja um processo, digamos, no departamento pessoal, estou ali encarregado na área da construção civil, digamos, o próximo passo, uma próxima função. Mas é o que a empresa vai fornecer. Olha, talvez a sua função já chegue no limite do cargo e carreira ali, mas a gente vai trabalhar de outra forma. Então a gente vai transformar um outro benefício, fazer com que você fique... Não apenas, eu não quero crescer, então você não vai estacionar. Então a gente vai fazer que apareçam oportunidades dentro da sua função e qualidade de vida dentro da Sercom para que você continue na empresa. Mas eu vi até um fato, Jesus, só te interrompendo. Não, fica à vontade. Lá na EPASA, que um colega, né, de trabalho chegou para o gerente, eu estava junto com ele, ele fez... Tu tem como aprovar para mim a minha pós-graduação? Aí o gerente olhou para ele, não, tem sim, a empresa tem como lhe ajudar na pós-graduação. Mas eu posso fazer uma pergunta para você? Ele, pode. Como é que tá teu inglês? Será que teu inglês não é melhor pro teu mercado lá fora? Pra tua função que tu tem hoje? Não olha só pra EPASA não, olha para o mundo como é que tá fora. Então assim,
quando você tem uma empresa que lhe dá um norte, não só dentro da empresa, mas lhe mostra o horizonte, Tudo fica mais mais fácil, né? Sobre a frase que você disse. Eu digo que é um pensamento assim pequeno, porque a partir do momento que você investe no seu colaborador, você está investindo no seu negócio também, porque investindo no colaborador, melhora os processos, certo? O engajamento do colaborador é outro, ele se sente feliz, cria um ambiente de trabalho bom, porque assim, hoje o que a gente vê é que as pessoas não conseguem, assim, tem empresas por não investir, não conseguem produzir bem. E por não produzir bem, eles se sentem infelizes no trabalho. Então, assim, a Afrafep, ela investe muito. Até hoje, assim, eu trabalhei numa empresa por 12 anos. Eu nunca fiz uma capacitação. Eu estou há 7 anos na Afrafep, 8. Se você me perguntar quantas capacitações eu já fiz, eu não sei nem dizer, eu já fiz várias. Então, a Afrafep, ela tem essa visão de investir no seu colaborador. Quando alguém me diz isso, eu respondo para ele assim, sabe? Imagine você não investir e ele ficar. Tá certo? Mas não investir e ele ficar. Processo de avaliação, desempenho, tudo que nós falamos aqui. É difícil da empresa de implantar? É complicado? Não, é complicado quando a empresa ela não leva isso a sério. Não adianta você ter as ferramentas e você não aplicar dentro da sua empresa. Você acha complicado uma política de feedback, uma política de avaliação de desempenho, de ajudar o colaborador? É complicado, porque assim, muitos podem estar nos assistindo e podem dizer assim, mas é muito difícil, é muito complicado. O que ele responde é isso. O que você diria para ele, Anderson? Eu acho que a maior dificuldade seria nos novos profissionais, aqueles que já vêm viciados de uma empresa que não tem. Às vezes acreditar, mas é assim mesmo? Será que é isso mesmo? E querer colocar na cabeça dos que já estão que aquilo ali talvez não seja o real. Mas hoje o nosso pensamento é de trazer o novo e já ter mais influência dos que estão do que aquele que está chegando. E aquele que está chegando vai acabando sendo influenciado e vendo que realmente aquele processo funciona. Cultura, né? A cultura da empresa, ela envolve as pessoas. Muito a maior bom. Dificuldade da cultura de trazer o feedback e todos os processos seria esse, de transformar logo quem está chegando, tanto novato ou de outra empresa, ser já a receber essas informações da empresa. Muito bom. Quero já aqui começar a agradecer a vocês por estarem aqui compartilhando um pouco da experiência de vocês. Muito importante. Isso aqui é uma visão de quem vive o dia a dia, de quem está em empresas que conseguiram conquistar o coração de vocês, para que vocês pudessem dizer que é uma empresa boa para se trabalhar. Não é só a empresa, o time também tem sua participação. Se vocês estão lá, é porque vocês são competentes, porque vocês são pessoas que querem fazer a diferença. E aí, neste norte aí da Bolsa do Gestor, o que vocês diriam, tá certo, para pessoas que estão em empresas que querem fazer e às vezes a pessoa não está querendo se adequar, ou empresas que não estão fazendo? O que vocês diriam para essas pessoas, para o profissional? Falando agora para o colega de trabalho, para o profissional, e já aproveitando, se despedindo aí desse momento mágico em nossas vidas que vai ficar eternizado, tá certo? Nós estamos falando aqui hoje, mas quem sabe daqui a 10 anos, 20, 30, 40, 50 anos, 100 anos, 200... assim como a gente encontra hoje inscrições rupestres, tá certo? Podemos um dia aí, daqui a bilhões de anos, alguém tá nos ouvindo e dizer, rapaz, na antiguidade era assim, tá? Então, o que você deixa de mensagem aí para colaboradores e para o futuro? Quem começa? É assim, uma mensagem que eu dou faça sempre o seu melhor. Acho que você fazendo sempre o seu melhor, sempre alguém vai lhe reconhecer. E que as pessoas que são donos de empresas também investam no seu funcionário, né? De uma forma que aquilo vai agregar não só para a empresa dele, mas para a vida do seu colaborador. Porque se você trata seu colaborador como uma família, ele vai tratar seu negócio também como uma família. Eu sempre digo, a forma como você trata seu colaborador é a forma como ele vai tratar o seu cliente. Beleza? Isso mesmo. Anderson, o que você diria aí para quem está no mercado de trabalho, está entrando, está chegando, está satisfeito ou insatisfeito? O que você diria? Eu ouvi uma frase que dizia assim, era mais um pensamento, né? Como ir para a academia e trabalhar, estudar nesse mundo que a gente vive hoje. Aí disse, não, é só fazer um pouquinho mal feito, um pouquinho de cada,
finge que vai para academia, finge que está estudando, finge que está trabalhando. E a mensagem é fazer o básico bem feito. Tanto a empresa como os funcionários, fazer aquilo bem feito. Olha, eu consegui dar essa demanda hoje, mas foi muito bem feito. Então, não é nada mirabolante que a empresa vai trazer algo milionário, algo que vai gastar muito. Às vezes, um feedback no papel. Hoje não tem sistema, vai no papel, vai no boca a boca. A gente vai começar a fazer esse básico bem feito. Depois, a gente vai aparecendo as oportunidades e as demandas. Não, hoje a gente não vai mais no papel, hoje agora é um sistema. Aí agora a gente vai gastar mais um pouco, ter esse investimento com as pessoas mais nisso. Mas sempre começar e fazer aquele básico bem feito. Se você puder voar, voe. Se você puder correr, corra. Se você puder andar, ande. Mas se não puder, vá rastejando mesmo, mas vá de todo jeito, né? Isso, eu acho que essa frase é quase isso, é de Martin Luther King, eu acho que é dele essa frase aí. Mas mais ou menos assim. No original, acho que é assim, se não puder andar, se não puder correr, ande, né? Se não puder andar, rasteje, mas continue em frente. Veridiana. Eu diria que... Outubro Rosa, Outubro tá certo. Rosa. Parabéns, foi para aí mais uma campanha, tá certo? Verdade. Que as empresas respeitem e valorizem seus colaboradores, que investam no capital humano, porque são eles que levam a empresa, que levam o seu negócio. Então, é essa mensagem que eu deixo para todos. Muito bom. Não é o colaborador de um lado da empresa, de um lado da mesa e o patrão do outro. É os dois pegados na mão, olhando para o futuro. Como é que eu posso contribuir para o negócio? Como é que o negócio pode contribuir com a minha vida? É nisso que eu acredito para o futuro. Eu acredito aonde, de mãos dadas, é mais fácil você chegar no seu objetivo. Tem uma frase que diz: quem quer ir rápido vai sozinho, quem quer ir longe vai em time. E é essa mensagem que eu queria deixar hoje aqui para quem nos assistiu, quem nos acompanhou até aqui. Porque a forma como você trata o seu colaborador é a forma como ele vai tratar o seu cliente. Valeu, pessoal!